Gama, me convença a investir no seu fundo, na Grand Capital. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente não é simplesmente um player financeiro, né? A gente sentou dos dois lados da mesa, ou como a gente falou, talvez até de mais lados da mesa. Já fizemos um ciclo de investimento, de empreendedorismo, de criação de valor, de levar uma empresa do zero até se tornar a maior empresa de café fora do lar do Brasil. A ideia de montar uma gestora é conectar esse mundo de empreendedor, de criação de valor, de equity para as pessoas, com o impulsionamento que o mercado financeiro pode trazer de capital, de ferramentas de mercado de capitais, de fusões e aquisições. A gente desenhou a Grand Capital como um player focado num segmento de empresas de médio porte com alto potencial de crescimento, num momento incrível de entrada, que juros altos é um bom momento para entrar, para participar, e buscando uma criação de valor de equity, que eu costumo falar que o equity ele tem a capacidade de transformar a vida das pessoas, né? Os grandes empresários que criaram empresas de destaque, eles criaram não só retorno sobre o que eles construíram, mas também impactaram, né, a sociedade, impactaram outras pessoas de uma forma muito interessante. Então, fazer parte disso, com uma parte do patrimônio que você deseja empreender, é um super convidativo. A gente tem conseguido criar um grupo de investidores que se conecta, que faz parte, que vê o que está acontecendo com os negócios. E aí que eu acho muito interessante do setor de alimentos e bebidas, né? O nosso fundo é um fundo dedicado ao setor de alimentos e bebidas. É super natural, que é algo que a gente conhece, está inserido nessa indústria há muitos anos. E ele causa uma conexão com as pessoas, né? Você vê aquilo sendo criado, aquilo sendo construído, junto com um grupo que quer participar e criar essa história. Então, eu acho que a gente tem se destacado num segmento de atuação que é muito tangível para o investidor. Ele participa, ele consegue enxergar o que está acontecendo e não é aquele investimento do ponto de vista de empresas gigantes, né, que você põe um dinheiro simplesmente financeiro e acompanha por um relatório mensal se a cota valorizou ou não valorizou. Eu acho que esse mundo de empresas de médio porte, ele te dá uma conexão diferente que busca gerar criação de valor, né? Hoje, se você pensar no que eu comentei da média da indústria de private equity, mas se você pensar em 30% ao ano, depois de 6 anos, você multiplica por 5 esse capital. Porém, mais do que isso, você participa da criação de uma história, de uma empresa ou de algumas empresas de uma forma muito bacana e se conectando com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Então, logo você tem a oportunidade de empreender sem precisar estar dedicando a sua hora diretamente, fazer isso via o nosso grupo. E os cotistas, eles interagem entre eles ou você interage com cada cotista individualmente? Não, os cotistas interagem. A gente promove bastante essa conexão entre os cotistas. A gente acha, não só entre os cotistas, mas também dos cotistas com as próprias companhias, né? A gente tem um grupo de inúmeras pessoas que conhecem muito de diversos setores. Então, a gente já promoveu muitos contatos entre investidores e as investidas, porque isso pode gerar muito valor. Alguém pode ter uma experiência com franquia, alguém pode ter uma experiência de alguma indústria, alguém pode ter uma empresa que pode ter uma conexão com essa investida. Então, esse relacionamento, seja entre os cotistas ou dos cotistas com as investidas com a gente, é algo que a gente promove e que de novo, acho bem diferente de uma instituição financeira pura que você não tem contato nenhum. Então aqui vai desde encontros, estar participando e óbvio uma visibilidade muito grande do que está acontecendo com as empresas. E o fundo está aberto para captação ou agora, se alguém quiser investir, só no próximo? Nesse momento exato não, a gente encerrou uma captação e concluímos esse investimento, mas muito em breve, a gente está em diligência para uma próxima operação, muito em breve a gente vai abrir uma nova rodada. E aí quem entra na próxima rodada, entra no próximo investimento ou entra no fundo inteiro? Entra no fundo como um todo. Exposição a todos os ativos, que é super importante para a diversificação de risco, né? Então hoje o fundo é um só, com o objetivo de ter 5 empresas dentro do portfólio do fundo. Entendi. E tem capital mínimo para investir?
Tem uma indicação de capital mínimo para investir. Nessa última rodada foi um compromisso de 1 milhão por investidor profissional, somente profissional, não tem investidor qualificado. E hoje um grupo pouco mais de 50 cotistas na nossa base. Que maravilha. Legal, tá indo bem. Sim. 50 cotistas traz uma diversidade de pensamentos e backgrounds bem importante. Muito interessante. A gente tem um grupo que tem muito empresário de diferentes indústrias, né? Setor de tecnologia, setor de mídia, setor de grandes franqueados de outras redes, né? Isso tem muita gente com experiência no segmento de varejo em geral e franquias. Empresários, aqui, então a gente tem muito empresário que fez o ciclo, criou a empresa, vendeu a empresa e enxerga o valor, né, desse ciclo, e bastante gente no mercado financeiro também. A gente tem bastante gente que, acho que o mercado financeiro, né, os altos executivos, muitos deles sempre tiveram o sonho de empreender, entendem o valor de empreender, enxergam e convivem com as histórias dos empreendedores que criaram grandes negócios. E acabam naturalmente participando com a gente para, de novo, se conectar e também sentir um pouco o gostinho do que é participar de um negócio, né? Mas sempre de uma forma estruturada, né? O que eu falo até no próprio mercado financeiro, tem muita gente que acaba investindo num negócio ali, entrei numa sociedade lá e eu falo assim, a gente desde o primeiro dia a gente montou como se fosse um fundo de um private equity global gigantesco. FIP estruturado, administrador, CVM, Ambima, etc. Então, você tem uma estrutura que o risco é o risco do negócio e os benefícios podem ser o benefício do negócio também e dessas conexões que se criam. Então, fazer isso de uma forma estruturada, eu acho super importante, porque no mundo real, né, no mundo só de investimentos, você tem que se blindar bastante, né? E às vezes o executivo ali ele acaba entrando em umas situações que não deveria ter entrado, né? É engraçado isso, porque minha experiência no mercado financeiro, eu estou curioso para saber se você tem uma experiência parecida. Você vai encontrar algumas pessoas que são muito empreendedoras. Então tem o Luiz Farina, que eu adoro, trabalhou comigo no Deutsche, mantemos contatos até hoje. Lembro dele. Ele sempre foi muito empreendedor. Então ele desenvolveu uma casinha, ele foi fazer uma vida e tal. Eu estava sempre construindo. A filha dele começou com um e-commerce, abriu uma loja de moda. Então ele tinha esse viés muito empreendedor. Ia fazendo, fazedor. Agora, os outros, que é a maioria, muito avesso a risco. Então, parecia que quanto mais dinheiro o sujeito ganhava, quanto mais transação grande ele fazia, mais renda fixa, bunda na parede, ele ficava. Então, é incrível que você conseguiu trazer gente do mercado financeiro para colocar dinheiro no fundo. Eu entendo os dois perfis que você comentou e acho que tem mesmo. E aí você achou um terceiro, então? Mas eu acho que tem bastante gente que gosta que tem a vontade de empreender, mas não tinha um produto talvez tão bem estruturado para ele, né? E a maioria, assim, eu vejo que não quer simplesmente fazer um investimento passivo nessa categoria, porque para quê, né? Eu tenho um cotista nosso do mercado financeiro, cara, super sucesso no mercado financeiro, muito, muito bem sucedido, e ele comentou, pô, eu coloco o dinheiro, né? Tem Brasil, renda fixa, Estados Unidos, ele falou, pego 10% para as coisas diferentes. Eu tenho um pouco de cripto, eu tenho venture capital na Índia e eu gosto de gente especializada no que faz do ponto de vista de private equity. O seu fundo setorial, focado em high growth, bem específico numa tese, né, de alimentos e bebidas, eu adoro isso porque você é o especialista daquele segmento. Então ali ele topou entrar porque é uma estrutura segura, fácil, com visibilidade, com bastante relacionamento e delegando para alguém, né, ou para uma instituição que é especializada naquilo. Então ele enxergou uma categoria e falou, aqui eu tenho vontade de participar. Outros foi pela conexão, falou, estou chegando no estágio que eu quero me conectar ainda mais
e quero participar disso, acho muito legal, acho que vai dar dinheiro, mas além disso eu quero me conectar com pessoas fora também desse círculo, mais empresário, então resolveu entrar também. Então eu acho que tem um grupo muito legal se formando e a gente acho que traz uma combinação interessante de não ser vamos dizer, sair para a selva e tentando fazer investimento sozinho, sem saber se o negócio é bom ou é ruim, com uma estrutura, né, boa, profissional, e ao mesmo tempo entrando nesse desejo de empreender que todos têm. Pode ter certeza que todos já pensaram um dia, por que eu não fiz tal coisa, por que eu não criei alguma coisa. Né? Eu concordo que tem, ele fala que tem, ele mostra que tem, você traz a oportunidade, ele se empolga, ele quer falar, na hora de escrever o cheque, que eu acho que dá um friozinho na barriga, cara, você conseguiu, que precisa ser bom para conseguir tirar dinheiro desses caras, hein? E, assim, a gente é investidor âncora do fundo, eu acho que essa é uma informação também importante, né? Não só skin in the game. Skin in the game, né? Não só o interesse em performance, o interesse, né, como gestora, mas a gente é o investidor âncora do fundo e isso causa um nível de compromisso muito alto, né? Então isso é um ponto também que ajuda a endossar, mas não só por isso, eu acho que as teses são muito legais e o posicionamento ele causa, em geral, assim, em torno de 1/3 das pessoas que a gente conversou investiram no fundo. Isso eu acho que é um processo de venda, né, olhando como efetivo. Super efetivo. Um success rate. O difícil é você, claro, ter toda a abrangência e todo o escopo que precisa para ir escalando isso, mas a história é super legal, não só por ter feito isso, ter feito esse ciclo, já ter participado de um ciclo de private equity super virtuoso, traduzir isso em algo que é bastante tangível para a pessoa, que ela enxerga, que ela vê crescendo, que ela participa, tem algo a mais do que simplesmente ir lá e pôr o dinheiro. Eu acho isso super legal. Eu resumiria da seguinte forma. Tem gente que é boa de comprar coisa, né? E comprou um terreno bom, comprou uma casa boa, comprou um apartamento ou uma ação. Tem gente que é boa de vender. Acertou assim o olho da mosca na hora de vender, vendeu bem. Tem gente que é bom do meio do caminho, que é de operar, de extrair mais valor, de potencializar, de vestir a noiva e etc. Você me convenceu que você é bom de comprar, de operar e de vender. Só que para isso, você vai ter que ouvir o episódio inteiro agora. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui, você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima, não.